Bom dia a todos, é uma satisfação estar nessa live. Cumprimentar primeiramente o Comitê Regional do Pecuária Moderna, os colegas do IDR, do Sindicato Rural de Maringá, e parabenizar a organização da Expotécnica, né, que esse desafio de fazer um evento digital em plena pandemia. O Rodolfo já adiantou bastante com relação ao histórico da integração lavoura e pecuária, que não é uma coisa nova, né? Ela data de talvez até século já aqui no Brasil, principalmente com o pessoal do Sul, né? A agricultura familiar, até por obrigação climática, já fazia alguma integração lavoura e pecuária. O que a pesquisa faz é criar ferramenta e estudar novas metodologias, novas alternativas para aperfeiçoar o sistema de integração lavoura e pecuária, né? E o desafio nosso aqui, o Rodolfo, ele foi muito feliz, muito competente na sua explanação, que ele respondeu muito bem o que ganha pecuária e o que ganha agricultura, que eu vou tentar também caminhar dessa linha com os resultados de pesquisa que nós temos, né? Eu queria ir um pouco mais adiante com relação à conexão das cadeias produtivas para o desenvolvimento regional, principalmente em pandemia e a gente espera logo após pandemia, todo o Estado, o Brasil, os países, né, mas vamos começar pelo Estado do Paraná, o compromisso do desenvolvimento regional, porque o agronegócio sempre foi a sustentação da economia brasileira, e mais do que nunca agora, nós vamos depender da agricultura e da pecuária, né, para ajudar a sair nessa crise aí pós-pandemia. Tá? E quando eu falo em conexão de cadeias produtivas, durante a explanação nós vamos ver o que eu quero dizer com isso. Tá? E o Paraná é um estado já de longa data, uma referência nacional e internacional em agricultura e pecuária, principalmente na agricultura, maior produtor de trigo, maior produtor de feijão, segundo maior produtor de milho, né? E segundo maior produtor de grãos, com apenas 2,3% do território nacional, aí produz aí 24% da produção de grãos, né? Nosso rebanho bovino aí de 9 milhões, pastagem 4 milhões, e nós não queremos ser o maior rebanho do Brasil, né, nem podemos, mas sim o maior produtor de carne de qualidade, né? E nós temos no Paraná uma gama bastante expressiva de produtores de ponta, né, os quais o Rodolfo faz parte desse time, e muitos outros que estão produzindo carne de qualidade. Eu cito aqui, poderia ter várias centenas de romaneios, mas aqui a Fazenda Cacique, né, da família Samek, levando animais ao abate com 13 meses e com 17 arroba, o rendimento de carcaça de 58, né? Então, esse é uma referência importante. E na agricultura, o Paraná tem também o Alisson, né, o Laércio, que foram vencedores do prêmio SESB, demonstrando aí a competência, aí, a tecnologia e a adoção de tecnologia, né? Com 141, 118 sacos. Aí vem um americano com 192, depois, mais recente, um outro caso de 203 sacos de soja por hectare, né? Então, você vê que o potencial genético das plantas é muito importante. E nós temos que tratar as plantas, os animais, como atletas de alta performance, né? Não só as plantas, mas os animais também, porque o aporte genético, né? Trabalho dos melhoristas, né? Fitopatologistas, dos entomologistas, o pessoal de solo, do melhoramento genético, né? Eles têm desenvolvido cultivares. A extensão tem levado a essência técnica para o produtor, e o produtor, com muita competência, muitos deles, o exemplo que eu citei, tem aproveitado muito o potencial genético, dando condição ambiental para essa planta produzir, né, ou esse animal produzir, tá? E o entrave da expansão da agricultura conservacionista, de modo geral, a adoção de tecnologias disponíveis, né, e apropriar a cada propriedade, e falta de opções econômicas para rotações de cultura. Lembra bem que nós tínhamos, há algumas décadas atrás, soja e trigo, e a pesquisa e extensão recomendava fazer rotação com milho, e era difícil, né, porque o trigo era uma cultura que tinha compra pelo Cetrim, e tinha seguro, então era uma cultura bastante estimulada na época.
E a pecuária tem a de corte, especialmente, também tem os seus entraves, né, que é a adoção de tecnologia, principalmente é não tratar a pastagem como cultura, ainda pela maioria dos pecuaristas, né, e também uma condição aí que não interfere, que o ser humano interfere, é a estacionalidade da produção de forragens tropicais, né. Nós temos aqui, por exemplo, uma pastagem no período de verão, todas, né, todas as espécies aqui praticamente nesse banco, e aqui nós temos no período de inverno a pastagem totalmente seca após uma geada, que é muito comum aqui no estado do Paraná. E veja que uma planta tropical com 16 graus a temperatura ou abaixo, ela para de produzir matéria seca, né, para de produzir forragens, né. Esse aqui é um exemplo de Paranavaí, onde nós fizemos uma tese de doutorado, onde tem uma lotação de 7,9, 8, quando chega junho e setembro, cai para 2,7, né? Então, esse déficit forrageiro aqui, ele é muito complicado quando nós dependemos só de plantas tropicais perenes para produzir carne ou leite, né? Então, vamos lá. Pela proposta de conexão das cadeias produtivas, nós temos condição de crescer a agricultura e pecuária no Paraná verticalmente e horizontalmente, principalmente a pecuária horizontalmente. O Paraná possui praticamente 2 milhões de hectares de pastagens subprodutivas, não é degradada, é subprodutivas e em solos declivosos, né? Então, se você pegar aqui o mapa do Paraná, você vai ver o ponto vermelho aqui, né? Mais o centro do Paraná, nós vemos essas áreas aí de áreas declivosas. Essas áreas declivosas são áreas excepcionais, tem uma pecuária muito caprichada pelos produtores, né? São áreas limpas, você vê que os produtores aí, grande maioria, cuidam muito bem da sua propriedade, né? E essas áreas, ela tem um potencial muito grande para tornar um criatório de bezerros de qualidade. Principalmente agora, a área livre de vacinação, então nós temos um déficit cada vez maior de bezerros e, por outro lado, uma demanda também de bezerros de qualidade, né? Então, com creep feed, nessas áreas declivosas, um ganho aí de 500, 700 a 1,1 kg, nós podemos ter bezerros aí com animais com 21 a 17 meses para terminação, e também no caso aqui das áreas declivosas, nós vamos ver que quase 100% são braquiárias, né, que estão lá, são plantas muito sensíveis à temperatura baixa, sensíveis à geada, e nós vemos que o que uma planta de inverno faz numa área de declivosa, onde tem um predomínio de braquiárias, e são regiões que normalmente tem geada quase todos os anos, né. Nós, juntamente com o Sindicato Rural de Cascavel, o Orso, e mais uma turma, nós fizemos várias amassas de solo, visitamos várias propriedades, e, incrível que pareça, o que falta nas áreas declivosas é só fósforo. Aqui um exemplo aqui com meio ppm de fósforo, né, miligrama por decímetro cúbico, a saturação de base quase 80, cálcio e magnésio 12, potássio 0,34, que é um nível bastante alto, né? Então, falta muito pouco para tornar essas áreas produtivas, né, as pastagens produtivas, e se tornarem um criador de bezerro, né? E nós precisamos de tecnologia. Nós temos tecnologia que envolve conhecimento, mas envolve máquinas também, que no caso aqui mostra uma máquina que ela joga calcário através do fluxo de ar, né? A 30, for adubo, semente, calcário a distância maior, né? Que nós, a foto da máquina, que num treinamento que nós tivemos com a ciência técnica, né? Sobre áreas declivosas, dentro do programa Pecuária Moderna, né? Treinando, qualificando a mão de obra dos profissionais aí das ciências agrárias, né? Aqui uma área recuperada já, né, do seu Ernesto Dallagnol, lá de Cascavel, fazendo Santo Antônio, aqui com o Capim Aruana, área reformada e com um plantel muito bom, aqui no caso a raça Purunã, se adaptando muito bem às áreas declivosas. Agora, se nós vemos o outro lado para fazer essa conexão, nós temos o Paraná possui 2,7 milhões de hectares de áreas de pousio de inverno ou com plantas de cobertura, né? Essas áreas 2.700.000 hectares, né? Então, são áreas que poderiam ser usadas para a produção de leite e produção de carne, sem deixar de usar a planta de cobertura, né? E sem afetar também
a produção de trigo, que é importante. Então, pegando os dados do DERAL, nós vemos aqui a distribuição das culturas de verão, cultura de inverno, que nós vamos chegar aqui, né? 6.300.000 hectares de verão, o inverno 1.300.000, né? O milho safrinha 2.200.000, 2.300.000, somando tudo, nós temos aqui sobrando uma área de pousio com um plano de cobertura de 2.700.000. Então, essa integração, ela seria a conexão da cadeia produtiva da pecuária em áreas equilibosas, que são os criatórios de bezerros de qualidade, com cruzamento, com a alimentação, suplementação com creep feed, né? Para ser engordado ou terminação nessas áreas de soja e milho que fica em pousio durante o inverno, até para ser mais uma diversificação da produção e estabilidade econômica da propriedade, essa renda da pecuária, né? Entretanto, muitos produtores de soja, eles acham que a pata do boi prejudica o solo, compacta o solo e prejudica a soja, né? Então, vamos ver. Para isso, nós começamos um projeto lá no IAPAR, já está com mais de 8 anos, né? Onde nós plantamos soja e milho, no verão as forrageiras de inverno, tá? Então, esse aqui em Santa Teresa, Cascavel, e veja bem, nós tivemos aqui num determinado ano aqui, que seria o normal, até 3 UA por hectare, mais no final do período, um ganho médio de novilhas de 1,83 kg, tá? A pasto, ganho de carne por hectare dia de 4,7 kg, só que o ganho de peso vivo aqui no período de 127 dias de inverno foi 600 kg de peso vivo. Então, nós aqui, traduzindo aqui, nós vamos ter um ganho de inverno de 600 kg, dividido por 15, que é arroba, 40 arroba, rendimento de carcaça de 56, 22 arroba. Então, só no inverno, a R$200, nós tivemos uma receita bruta aqui de R$4.500, batendo mais ou menos aquilo que o Rodolfo cita na sua propriedade, né? Então, nós podemos produzir carne, produzir leite com qualidade e com sustentabilidade econômica para as propriedades rurais, né? Aqui é o experimento nosso, né, colhendo a soja, e aqui o que ganhou a soja, né? Onde o gado pastejou, urinou e defecou, a soja foi 7% superior à área sem pastejo, isso no primeiro ano. Segundo ano, 7% a mais também, onde o gado pastejou, urinou e defecou. No terceiro ano, já foi 11% a mais de soja, onde o gado pastejou, onde a área ficou isolada, com as mesmas forrageiras de cobertura, né? Uma pastejada e as outras ficou para cobertura. Então, aqui no quinto ano, aliás, no quarto ano, 15% de aumento no rendimento de soja. Então, isso mostra, responde à pergunta, mais acrescentando o que o Rodolfo fala, o que ganha a agricultura com a pecuária, né? Então, evidentemente, nós temos uma situação, aqui no caso do milho, 14% a mais, né, na última safra, e a ciclagem dos nutrientes é importantíssima, a melhoria da macro e a microbiologia do solo, né, sendo que os animais cicla 60%, 90% do que ele come das pastagens, né? Um gado defeca 25 quilos de fezes, 15 litros de urina, então isso tudo está melhorando a ciclagem e a sustentabilidade do sistema, né? As placas fecais aqui mostram os macros micro-organismos. Um trabalho com um colega nosso do IAPAR, o Dr. César, de Física do Solo, mostrando um trabalho inicial com um penetrômetro, né, que não houve impedimento à penetração. E nessas áreas aqui, a área do show rural, onde nós tivemos 5 anos de experimento, uma unidade de integração, com 4.600 quilos de soja por hectare, né? Então não afetou em nada, né? E, na verdade, o gado, ele vai comer o sal mineral, 60, 80 gramas por dia de sal mineral, mas para chegar até 450 quilos, ele exporta só 3 quilos de fósforo, por exemplo, né? Cálcio, 6 quilos, e outros elementos exporta muito pouco. Então, ele é um animal que ele ajuda muito o solo. Agora, é imprescindível, quando você termina o ciclo de pastagem, você permitir que haja pelo menos 3 toneladas de matéria seca por hectare para fazer o plantio direto. Não pode rapar o terreno e querer fazer plantio direto sem palha, achando que plantio direto é só uma máquina de semeadura direta, né? Então, essa palhada é o que dá sustentabilidade
para essa integração lavoura e pecuária, né? Imprescindível, tá? Aqui mostra um azevém, né? Com o centeio aqui já seco, que o centeio é muito precoce, tá? E aqui o plantio aqui mostrando uma palhada aí significativa. Nessas áreas nós usamos o calcário com gesso, que já vem mistura de fábrica, tá? O gesso melhora a infiltração, aprofundamento das raízes, aumenta a saturação de base em profundidade, né? E aqui o calcário puro, às vezes, perde muito com o vento, né? Então, nós optamos sempre pelo calcário com gesso, que já vem em mistura de fábrica, né? Aqui, 10% a mais de produção de milho, né? Comparado só ao gesso, e 5% a mais comparado gesso mais calcário com o calcário puro, né? Então, veja bem, são tecnologias que nós precisamos aportar no sistema de integração. Eu cito aqui a tecnologia de inverno, a VIAPAR 61, que já é mais de 20 anos, 25 anos lançado, 5 longo, plantado no Brasil inteiro no exterior, 8 pastejo, 5 longo, aqui uma aveia preta comum, e tem muita falsificação. Essa casca preta, o pessoal vende, às vezes, a 61, que não é 61, mas o rótulo, a embalagem é tudo 61, e o preço também, né? Geralmente a 61, regra geral, ele tem a casca branca, né? E as aveias pretas geralmente tem a casca preta como regra, né? Aí nós temos o segundo cultivar, que é a esmeralda, que é um material precoce, de 85 a 95 dias, crescimento bastante rápido, e ele é muito importante no sistema de sobressemeadura. Aqui perto do Lago Itaipu, na Fazenda Cacique, ela é verde, muito seco essa época, ela é totalmente verde, né? Aí nós temos o terceiro material que eu estou recomendo, que é a aveia suprema, tá? Eu considero que ela honra o nome dela, é uma das melhores aveias do Brasil, plantada no Rio Grande do Sul, em vários estados, né? E ela chega a dar 10 pastejos, floresce com 155 a 160 dias, né? Então, o material de porte baixo, relação folha 15:1, é muita folha, né? Ela tem os raiz bastante profunda aqui, a raiz 2 metros de profundidade, né? As aveias brancas geralmente têm mais raiz do que as aveias pretas, né? E aqui plantado ela em novembro, né? Outros materiais, a 61, a Afrodite, ela praticamente secaram, derreteram, né? Com alta temperatura em Cascavel, isso aqui no show rural, e o crescimento aqui em pleno fevereiro, com 8 dias já com quase 15 centímetros de crescimento, né? Então, crescimento muito vigoroso quando bem adubada, né? Ela dá um ciclo de passeio de entrada e a volta dos animais aí com 15 dias, 16 dias, dá para retornar com os animais, tá? Então, e outra característica importante, que nós tivemos a grata oportunidade de conviver, é a resistência à geada. Então, no ensaio da Comissão Sul Brasileira, de mais de 20 cultivares de aveia, a Suprema, ela suportou uma geada, em pastejo, um corte baixo, de 3 graus negativo. Até outros materiais simplesmente morreram com a geada no corte baixo, né? Então, o animal passejando, a aveia está baixa, então chega a matar a aveia. E aqui a aveia par 61, solteira, também sentiu bastante geada, tá? Aqui as folhas, aqui o colmo, aqui mais novos já murchando, aqui a 61, e quando consorciada com o centeio, praticamente a 61 não sofreu nada com a geada. Houve uma proteção do centeio, que ele é mais precoce, cresce mais rápido, com relação à geada. Então, esse consórcio é importante. E aqui também a esmeralda consorciada com o triticale, você não observa nenhum dano aqui pela geada, né? Então, as aveias têm a vantagem também da sobressemeadura. Aqui a aveia em cima da Tifton, toda seca pela geada, que ocorreu na época, né, de 2,2 graus negativo. E aqui nós realizamos a sobressemeadura da esmeralda com ervilhacas em cima do capim aruana, tá? A ervilhaca, ela fixa até 120 quilos de nitrogênio, é uma planta tenra, aparentemente, mas ela com 21 dias, já com os nódulos e com mais raiz do que a aveia com 21 dias que está aqui, né? Aqui a ervilhaca peluda, tá? Que o gado não come, não gosta, e a ervilhaca comum que o gado adora. Inclusive, ela é mais atacada pelos besorrinhos aqui, as diabróticas, né? Chamada de vaquinha. E aqui, no inverno, né? O gado aqui, o rebanho purunã, pastejando a aveia sobressemeada
em cima do capim aruana. O capim aruana, como vocês podem ver, já volta aqui em setembro, né? Ele tem um depósito de semente no solo que volta também, e a passagem do aruana se recompõe para mais um ciclo de verão, tá? Também a sobressemeadura em braquiária, né? Uma resposta importantíssima aqui, a importância da adubação nitrogenada em cima de braquiária, não dá para trabalhar sem nitrogênio, você vê a diferença aqui, né? E uma outra opção que nós temos é a sobressemeadura de aveia no milho safrinha, para as regiões onde ocorre o milho safrinha. Então, a aveia nasce muito bem em sobressemeadura, aqui até na base da folha aqui, né? É que ela desenvolvendo, aqui com a colheita do milho safrinha e a aveia aqui totalmente formada, apta para passejo. Aqui houve uma geada, a aveia está verde aqui, o milho sofreu com a geada aqui em a região do Lindoeste, né? Importante. E uma outra alternativa seria, após o milho safrinha, fazer simplesmente a semeadura direta do milho, da aveia, né? Que pode ser uma aveia preta comum, após a colheita do milho safrinha. Né? É uma tecnologia muito barata, fácil, né? O pessoal já tem as máquinas. E aqui a nossa medição, aqui está no pré-plantio da soja. Momento da secação, 3,5 toneladas de matéria seca por hectare. A tecnologia é muito barata para a gente manter a cobertura do solo durante o ano todo. Eu passando aqui para a alimentação as granífera, a alimentação humana e animal, né, para a rotação de cultura, a pesquisa é muito ampla, né? Eu cito aqui a Afrodite, mas o IAPAR tem a Artemis, tem outro material recém-lançado, outras horas de pesquisa também tem, mas eu falo da Afrodite aqui em Goiás, por exemplo, do pivô central, a adaptação dela é perfeita, né? Aqui você pode colher só o grão, deixa 8 toneladas de palhada no solo, né? Ela tem um grão dela grande, 40 gramas cada 1.000 sementes, enquanto uma aveia preta pesa 15 gramas. Essa nós usamos para alimentação animal, né? Uma vez que não tem indústria para alimentação humana para flocos na região, e a aveia preta, a semente não serve, o grão não serve para alimentação animal. Então, a pesquisa aqui em Santa Teresa, o experimento de aveia da equipe de melhorista do IAPAR, né? E essa tabela aqui é bom vocês decorarem, tá? Então, mostra a produção de aveia em 4 estados do Brasil, tá? É difícil decorar, hein? Então, mas aqui, ó, Castro, 10 toneladas por hectare, Guarapuava, 9,5, Itaberá, São Paulo, 9,2, Tibagi, 9,6. Então, mostra o potencial genético dos materiais. Então, a mesma coisa que você vê uma soja ganhando prêmio, no caso de aveias graníferas, nós estamos vendo também esse melhoramento genético, que é fundamental. A proteína em torno de 21, 19, 18, né? E ela é muito mais rica do que o milho em lisina, metionina, treonina, e 5 vezes mais rica em triptofano do que os grãos de milho, mais rica em cálcio e fósforo também. E segundo o King e Schwab, né, vacas de leite, leiteira deficiente em aminoácidos essenciais, lisina, metionina e treonina, são limitantes para a síntese do leite e da proteína do leite. Por isso que lá no show rural, por diversas vezes que eu fiquei apresentando lá, né, nos últimos 15 anos, por exemplo, o produtor chegava lá e falava, ele aumentou minha produção de leite. Opa, o que você fez? Comecei a dar aveia, né? E, lógico, o leite você vê no balde no dia seguinte. E nós, na pecuária de corte, nós fazemos aqui a pesquisa com novilhas, por UNAM, né? Eu gosto de trabalhar com novilhas, é mais fácil o manejo, com suplementação a pasto, né? Com 70, uma dieta aí com a ração de 70% a 80% de aveia e 20% a 30% de milho, mais o sal mineral, de 0,5% a 1% do peso vivo. Então, quando dá estiagem, falta pasto, eu posso aumentar a quantidade dessa ração para diminuir a pressão de passeio dos animais. Olha aqui, animais aí com 8 meses, com 284 quilos, tá? Então, animais aqui com a alta performance, que poderia ir direto para a terminação, sem passar pela fase de recria, tá? Aqui a média nossa aqui com a suplementação, 1,4 kg por dia, 284 quilos nos machos, a fêmea 1,50 kg, né? E aqui nós, fazendo o exame de cobertura de gordura, com 4,5 milímetros de cobertura de gordura, né? Então, isso é importante. E adiantando,
A palhada é imprescindível só para a agricultura, na integração. Aqui o solo chega a 60 graus quando não tem palhada, 29 com palhada, isso a 2 centímetros, 42 sem palha e 27. Então, é importante manter a palhada. E esse é o desafio da integração lavoura e pecuária e da própria agricultura de grãos, né? Cobertura permanente do solo. Então, nós recomendamos aqui pegar 20% da área, né, ao longo de 5 anos, e cada talhão fazer uma adubação de cobertura, uma adubação verde, né, que muitos produtores acham ainda que a adubação verde não dá dinheiro. Ela dá, mas ela é diluída a longo prazo, né? Não é como o leite que você vê no balde no dia seguinte. Eu recomendo, por exemplo, tem várias recomendações, né? O Paraná é um estado muito rico, com um clima muito diversificado, então tem muitas opções. Mas aqui eu digo do nabo e PR-116 consorciado com centeio, 4 quilos mais 40 quilos de cada um. Então o nabo, ele é uma planta melhorador do solo, controla muito bem as plantas daninhas, né? Ele tem as folhas que nascem bem rente ao solo, o sistema tubérculo dele, quando a população é um pouco mais menor, né? Por metro quadrado, ele produz mais tubérculo, né? Então, aqui também nós temos poaia, temos outras ervas daninhas, trapoeraba, e aqui onde tinha nabo, não sei nada, né? Aqui é um experimento em Moarama, onde não tinha, era só nabo, né? Mas eu recomendo nunca plantar nabo solteiro e nunca plantar também o centeio solteiro. Sempre essas duas plantas merecem ser consorciadas, né? Aqui o experimento que nós conduzimos em Piracicaba, o nabo controlou totalmente as plantas daninhas, né? Mais que aveia, mais que tremoço. Então, isso é muito importante. Nós estamos vivendo com buva, convivendo com buva, com capim margoso, e aumenta o custo. Esse consórcio de nabo com centeio, a gente nem usa herbicida para o plantio da soja. Só o rolo-faca já tem um controle eficiente quando se faz no momento certo, né? Esse é o centeio em Moarama, né? Isso aqui foi no ano 2000, por aí, a altura dele, né? Essa pessoa que é o Valdir Guerini, lá do Iapar de Santa Teresa, tem a minha altura, a planta bastante rústica, resistente déficit hídrico, ela nasce 4 dias antes da aveia, por isso que é importante que quando você consorcia nabo com aveia, ou nabo com azevém, aliás, o centeio com aveia, o centeio com azevém, você tem uma antecipação do pastejo até por 10 dias. O animal não gosta do centeio, então a hora que a aveia cria corpo, o azevém cria corpo, ele vai optar em pastejar o centeio, aliás, a aveia, ou se não, o azevém, né? E o nabo vai ficar aparpalhada no solo. Aqui uma imagem da Iapar 61 com centeio, aqui também está aqui a palhada do centeio já seca, pronto plantio direto, né? E os animais aqui também melhorando o sistema através da ciclagem de nutrientes. Aqui vocês veem bem a imagem do centeio seco já, né? E a aveia está em franca produção, que nós gostamos de trabalhar com a aveia de ciclo longo para o pastejo de inverno, né? Então, veja bem, o centeio, essa camada aqui 10 a 30, foi o que mais aumentou matéria orgânica, comparado com azevém, com aveia, com a aveia granífera, nabo. Aqui aumentou 4,6, o restante na faixa de 3, né? Aqui o centeio também, a ciclagem de potássio aumentou para 0,41, de 10 a 30, nessas camadas mais profundas, que é uma camada sensível, que tem mais adensamento de solo por práticas mecânicas, né? Que é adensamento de 10 a 15 centímetros, tá? E a ciclagem de potássio aqui, com centeio, foi de 320 kg por hectare, nessa camada aqui de 10 a 30, né? Então, também, quando você deixa a palhada dele, ele melhora bastante o solo. Aqui uma foto no Paraguai, da palhada do centeio e a soja já no final do ciclo. O centeio tem uma palhada bastante lignificada, que ela fica até o final. Aqui um trabalho conduzido lá em Santa Teresa, do experimento nosso, né, o Silva e o Zanão, onde mostra aqui o aporte de carbono aveia, juntamente com centeio, né, sempre disputando aqui de 10 a 20, tá, o centeio até mais carbono. Então, esse desafio de colocar carbono no solo, o centeio tem essa grande contribuição, por isso que ela é importante, né?
Aqui o potássio também, né, foi praticamente igual a aveia com nabo, né? Então é importante na ciclagem, como dito antes. Então aqui uma palhada do centeio num instrumento de rotação de cultura com palha e sem palha, né? Aqui eu experimento com várias espécies de inverno e nós podemos relatar aqui que onde manteve a palha, houve um acréscimo de 18% no rendimento de soja onde tem palha, comparado onde as parcelas que tiraram a palha como se fosse uma produção de feno, né, nessas áreas, né? Então, uma outra opção de rotação que nós colocamos a sobressemeadura do milheto com murisco no final do ciclo da soja, na fase R7, R8, quando as folhas estão caindo, né? O murisco, é bom falar que os dois únicos cultivares de murisco registrados do Ministério da Agricultura até então é o IPR 92 e 91, né? Então, o centeio tem mais, o milheto tem mais proteína, né? 23 aqui contra 12, mais ou menos. Mas em termos de cobre, potássio e boro e zinco, o morisco foi excepcional. O boro é importante. No arenito, por exemplo, nos trabalhos nossos, região noroeste, a soja aumentou 10% com a adição de boro, né? Então, a ciclagem de boro aqui é muito importante através do morisco. E veja bem, aqui está a raiz do morisco com 30 dias após a germinação. A gente olha para o morisco, uma planta tenra, né? Mas olha aqui, ele vai atuar exatamente naquela camada que nós precisamos. E a mesma coisa aqui com 30 dias, o milheto, né? Então, esse período de entre-safra, após soja da sobressemeadura, já é o suficiente para nós melhorarmos a estrutura do solo e promover um desadensamento do solo, né? Que o centeio a lanço, né? E aqui já com 70, 80 centímetros, poderia dar o primeiro passeio, de entrada com 70, saída com 20 a 30 centímetros, né? Que poderia também fazer parte, porque existe um vazio forrageiro antes das culturas de inverno, né? Dela está apta para o pastejo e depois da cultura da soja. Aqui uma área de soja, milheto mais morisco, aveia, né? Soja, milheto, feijão seria uma opção, sem o morisco daí. Soja, milheto, morisco, trigo também seria uma opção, tá? O guandu, esse guandu aqui, ele é resistente ao nematóide Pratylex brachiurus, né? Ele é o aratã e a par 43, pode ser semeado. Gaudêncio, o doutor Celso Gaudêncio da Embrapa trabalhou muito com isso aqui na época, na década de 80, vários trabalhos dele nos eventos Campo Mourão, ele falava muito, né, do guandu consorciado com milho, e nós voltamos a falar da importância, né, o escarificador biológico, e o guandu produz ácido piscídico no sistema radicular que libera fósforo absorvido e complexado com ferro. Então, ele é uma planta melhoradora do ponto de vista químico, físico e biológico do solo e fixa aí até 200 kg de N. Aqui a Crotalaria spectabilis no meio do milho, também é opção para os 20 áreas de nematóide. Aqui a braquiária, né, que pode ser também o capim aruana, tá? É bom vocês intercalarem a braquiária com o capim aruana numa rotação, porque o capim aruana tem um fator de reprodução do Pratylex brachiurus, 25% da rusiense, né? Então, sempre a rotação de cultura ela é bem-vinda, né? Então, após soja aqui, o milho, braquiária rusiense ou aruana 10 kg, milheto ADR 300 15 kg, a Crotalaria breviflora para pastejo, né? Porque ela não tem dados que ele é tóxico para o animal, 5 kg, tá? Ele é um porte mais baixo, convive bem. Aqui, no caso de cobertura pós-soja, a braquiária rusiense, milheto ADR 300, né, e mais a Crotalaria spectabilis. E é bom falar que todas essas espécies, Crotalaria spectabilis, breviflora, guandu, o próprio milheto, são plantas sensíveis a fotoperíodo. Dias com menos de 12 horas de luz, ela tende a florescer e fica um porte muito baixo. Então, nunca plantar essas espécies a partir de fevereiro, né? Plantar de preferência até o final do mês de fevereiro. E na primavera, a partir do dia 25 de agosto, lógico, conforme a região, pode ter uma flexibilidade, né? Aqui é breviflora, aqui é spectabilis, né? E a questão do capim aruana para pastejo, vamos falar de proteína, né? Aqui um brisantão com 11,6, o aruana nas análises na mesma situação com 17 de proteína. Então, isso aqui é importante, que proteína é nitrogênio.
além da necessária para a produção animal, o aruana tolera mais uma temperatura mais inferior, né, mais amena, cresce bem. Então, é uma opção que nós temos aqui do capim aruana, tá? Então, aqui uma foto do capim aruana, como o Rodolfo mostrou também, né? O mesmo sistema, que é na fazenda Cacique, lá da família Samec, na beira do Lago Itaipu, e aqui também o capim aruana após o milho, né? O milho safrinha colhido, foi intercalar, você vê que ele está com um pasto formado e tem ajudado muito, né? Então, pessoal, nessa integração lavoura e pecuária, pessoas perguntam, mas quanto que eu tenho que ter de pasto? Varia, se você produzir grãos de inverno nas áreas de lavoura, você pode suplementar e ter menos área de pasto perene. Então, mas o normal aqui seria 30% de pastagem perene, tá? De capim de qualidade, bem adubado e tratado como cultura, e 70% de pastagem de soja e milho, né? E pastagens anuais também, né? No caso, o milheto e outras espécies de anuais, e as pastagens de inverno, que vão entrar aqui nos 70%, né? Então, eu sugiro, né, que hoje nós temos um acervo muito grande de cultivares, agora não é pânico mais, megatirso, né, e não é braquiária mais, é urocloa, mas eu tenho recomendado, né, para diversificação, passagem do Quênia, tem ido muito bem, tá? O Mavuno, que é uma braquiária híbrida, tá? Tem ido muito bem também, eu tenho avaliado com animais. As gramas do grupo sínodo é imprescindível, até para fazer sobressemeadura, né? Isso vai a Tifton, a Cocicross, a estrela roxa africana, né? A própria Gigs, né? O capim aruana também, que nós podemos fazer a sobressemeadura como uma parte das pastagens, diversificar sempre a pastagem com a aruana. E aí Martra e a Par 36, para regiões bastante frias, áreas de várzea, é um material que também tem que estar na propriedade, dado a sua importância, tá? Então, nós avaliando aqui a conexão das cadeias produtivas, o Paraná assume a liderança nacional com relação às cooperativas de carne. Isso daqui é um reflexo que nós temos bons pecuaristas aqui no Paraná, porque se nossa cooperativa não existir, porque elas trabalham com carne de qualidade, essas cooperativas pagam a bonificação de 10% até 20% pela qualidade da carne, e nós temos 6 aqui no Paraná. Então, o que nós precisamos é produzir essa matéria-prima, gerar mais renda para o produtor. Essa renda vai desenvolver vai promover o desenvolvimento dos municípios, o desenvolvimento regional, vai aumentar a arrecadação do Estado, e nós sempre falamos, mais do que nunca, o agronegócio, a agricultura, de modo geral, né, tanto o grande quanto o pequeno, a agricultura familiar, vai dar sustentação nessa fase pós-pandemia, onde a economia dos países vão estar numa situação bastante prejudicada, né? Então, o Paraná é vanguarda no cooperativo de carne, e nós temos que estimular que os pecuaristas conheçam o sistema de trabalho das cooperativas, né? Então, com isso, eu deixo aqui a minha breve apresentação, finalizo, né, desejando a todos um muito obrigado pela paciência aí, e nós estamos à disposição.